Estou com meu corpo queimando e com ardência há 2 meses. Eu tive Covid e tratei em casa. Fiquei mal, mas superei agora. Aparece essa queimação no meu corpo. Por favor, alguém ajude. Estou desesperada sem saber o que está acontecendo com o meu corpo. Por favor, me ajude. Delma, é o seguinte, é muito difícil, eu gosto sempre de ressaltar aqui, tá? Muito difícil de nós fecharmos um diagnóstico para o seu problema. Pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando específico para o seu problema. Um diagnóstico sempre ele deve ser fechado com uma consulta médica exclusiva, personalizada, confidencial, para que você possa então entender melhor e ter um tratamento mais adequado para o seu problema, tá bom? O que nós vamos comentar aqui são comentários de conhecimentos gerais ligados às mais diversas situações de ocorrências de doenças imunológicas. Então, assim, supostamente, possivelmente, eu nunca vou falar com certeza para o seu caso, porque quem vai dar a certeza, quem vai bater o martelo, quem vai dar a palavra final, certamente é seu médico assistente. Ele é que vai lhe dizer o que você deve tomar e o que deve ser, tá bom? Mas esses casos de queimação no corpo, não específico para você, mas falando em geral, costumam ser problemas relacionados à atividade imunológica exacerbada para combater o Covid-19. Então nós temos uma reação na imunologia chamada reação do tipo 2, que é antígeno, chamada reação antígeno-anticorpo, aonde você produz anticorpos contra esses determinados antígenos, ou seja, contra os fragmentos daquilo que nos infecciona, como vírus, bactérias, fungos. Né? Fungos não se produzem anticorpo, mas vírus e bactérias, protozoários. E essa reação antígeno-anticorpo, ela pode também afetar determinados órgãos. Ela pode afetar inativando a atividade de determinados órgãos ou destruindo determinados órgãos. Um exemplo muito clássico é as reações do tipo A e B, do tipo 2, A e B de gel e Cumbis, que é uma reação imunológica. A reação do tipo 1 é para a produção de um anticorpo que destrua aquele tecido, e a reação do tipo 2 para a produção de um anticorpo que neutralize a ação daquele tecido. Usando como modelo, podemos entender a doença da tireoide. Tem muitos pacientes que têm hipertireoidismo por causa da produção de um anticorpo que destrói a tireoide, e então há um extravasamento daquele hormônio da tireoide para a corrente sanguínea, e a pessoa acaba tendo o chamado hipertireoidismo secundário à destruição da tireoide. Tem pacientes também que têm o chamado hipertireoidismo porque o anticorpo que é produzido, ele ativa o receptor da tireoide e faz com que a tireoide produza mais hormônio tireoidiano, entendeu? Então, isso para doenças infecciosas também pode acontecer. A gente está falando aqui em reações de anticorpos de doenças autoimunes, né, para a tireoide. Agora, levando esse problema para infecções, pacientes com pós-infecções podem ter a produção desses anticorpos da classe IgG, onde você vai ter uma reação do tipo 2, A ou B, ou seja, reação antígeno-anticorpo. Muito bem? E esse anticorpo, por sua vez, ele vai e pode agir na bainha de mielina dos nervos. Tá? Inclusive, uma das explicações para a chamada síndrome de Guillain-Barré, tem muitas pessoas que têm a síndrome de Guillain-Barré, tem um cantor famoso que teve essa síndrome, eu não quero dizer o nome dele para não... Talvez ele não goste que eu fale, mas eu sei disso há muitos anos, inclusive ele até se tornou muito religioso por causa disso, porque essa síndrome ela paralisa todos os nervos do corpo e a paciente acaba tendo que ficar sob supervisão hospitalar, com ventilação mecânica até melhorar. Então tem um cantor famoso que teve essa síndrome e, de certa forma, essa síndrome, ela, muitas das vezes, ela começa com uma queimação no corpo, mas não necessariamente todo mundo que tem queimação no corpo pós um quadro infeccioso vai desenvolver essa síndrome. Pode ser, a grande maioria dos casos, produz um anticorpo contra a terminação nervosa, há o acometimento das terminações nervosas, principalmente as chamadas fibras finas, tá? Ou seja, a polineuropatia de fibras finas, e essa polineuropatia de fibras finas, ela por sua vez dá essa sensação de queimação no corpo.
Olha que eu estou falando disso de uma possibilidade, de uma suposição, de uma probabilidade. Em nenhum momento eu quero fechar um diagnóstico para você, tá bom? Então, o mais importante nesse momento é você procurar um médico neurologista. Você precisa realmente fazer o diagnóstico diferencial, principalmente se você tem essa queimação no corpo, sem raste cutâneo, sem o aparecimento de lesões no corpo, avermelhadas, eritematosas, ou em alto relevo, ou não em alto relevo, seja lá o que for. Se não tem o aparecimento de lesões no corpo, lesões na pele, se você tem esse processo de queimação, podemos pensar como um dos diagnósticos diferenciais, isso o médico é que vai decidir se é ou não é, porque ele que vai conhecer melhor o seu caso. Meia dúzia de palavras aqui não vai me ajudar a dizer, isso aqui é só um brainstorm, usando um pouco do anglicismo, né, que a gente costuma usar. Isso não é um diagnóstico, é importante nós deixarmos claro, mas ele vai certamente pensar na possibilidade de ser uma polineuropatia de fibras finas, pós-infecciosa. Isso acontece por vários vírus, né? Não é só o Covid-19 que leva a isso. O Covid-19, o próprio herpes, infecções bacterianas muitas das vezes fortes, né? Infecções fúngicas, micoses pulmonares podem levar à chamada polineuropatia de fibras finas. E pode ser que isso, em alguns casos, não em todos, a grande maioria não, mas em alguns casos, para deixar isso bem claro, cristalino, em alguns casos pode evoluir para um acometimento maior dos nervos e a paralisia progressiva da musculatura, levando à síndrome de Guillain-Barré. O primeiro sintoma da síndrome de Guillain-Barré é justamente o acometimento de fibras finas. Mas quem realmente vai dizer isso com mais precisão é o seu médico neurologista. Então, busque imediatamente o médico neurologista, peça uma orientação dele, peça para que ele faça o exame clínico neurológico, se for o caso, ele pode fazer eletroneuromiografia para ver se existe algum acometimento mais importante de nervos mais calibrosos que possam levar você, ou pode ser, ou talvez, um presságio de um início de uma síndrome de Guillain-Barré, tá? Isso é muito importante. E para nós elucidarmos realmente esse diagnóstico e fazermos um tratamento eficaz. Existe um tratamento, se por acaso for feito o diagnóstico realmente, de polineuropatia de fibras finas, existe um tratamento muito eficaz que é feito com pregabalina. A pregabalina ela tem uma ação anestésica, não que ela venha a recompor a fibra. Ela tem uma ação anestésica, o paciente melhora da dor e enquanto isso você vai fazendo alguns complexos vitamínicos que ainda são um pouco controversos em relação à sua eficácia, mas alguns estudos têm demonstrado um certo tipo de melhora, como o ácido alfa-lipoico, próprias vitaminas do complexo B, dessa melhora progressiva da reconstituição da bainha de mielina das fibras, tá bom? Mas não faça isso nada por conta própria, até porque a pregabalina você não vai conseguir comprar, isso tem que ter uma receita especial. Certamente você precisa, antes de tudo, antes de começar qualquer tipo de tratamento, buscar um médico neurologista o mais rápido possível, tá bom, Delma? Espero ter te ajudado, é o que eu posso chegar. Um abraço, obrigado.